E aí, gente, chegamos agora ao nosso segundo vídeo a respeito da carta de 3ª João. E nós vamos falar de um assunto que é extremamente relevante, tanto para os dias de hoje, quanto foi para a igreja primitiva, e que é abordado de forma muito profunda nessa carta. Então pega aí seu caderninho, a sua caneta e a sua Bíblia e fica ligado em tudo que nós vamos discutir aqui. E nós vamos falar sobre hospitalidade. E eu quero te trazer aqui o que é hospitalidade. Hospitalidade é referente à boa acolhida. É a qualidade de quem é hospedeiro que permite que o estrangeiro entre em sua casa e se sinta bem. É um dom do Espírito que caracteriza a afetuosidade e a generosidade. Talvez falar de hospitalidade hoje em dia, nessa contemporaneidade, seja algo extremamente estranho e esquisito para o nosso tempo, mas não foi assim na igreja primitiva, e nós vamos ver ao longo da Bíblia que sempre foi ensinado para o cristão que ele deveria ser hospitaleiro. E esse assunto da hospitalidade foi, na verdade, o principal tópico e razão pela qual a carta de 3ª João foi escrita, porque, como nós vimos no nosso estudo anterior, o objetivo de João era encorajar Gaio a continuar a exercer essa prática. A prática da hospitalidade, ela é uma forma de proteção do evangelho. A gente vê na primeira e na segunda carta de João que era mais um combate aos falsos ensinamentos do gnosticismo e a desconstrução da pessoa de Jesus Cristo, seu sacrifício, que João vai combater o recebimento de falsos profetas, de falsos mestres na casa dos irmãos. Então, a prática da hospitalidade de maneira correta, dirigida pelo Espírito Santo, ela é de extrema importância na propagação do Evangelho. E ela foi recomendada aos cristãos e aos líderes da igreja, assim como a prática da pureza, assim como a santidade, assim como o desenvolvimento do fruto do Espírito. Ser hospitaleiro é uma manifestação prática de alguém que é cheio do Espírito Santo. Só que a gente observa que a gente não dá tanta atenção a isso. A gente investe na prática da santidade, da pureza, por exemplo, mas nós esquecemos que o Senhor também nos recomenda sermos hospitaleiros. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque isso afeta diretamente a nossa prática cristã e ao cumprimento de um mandamento de Jesus no que diz respeito ao ide e fazer discípulos dele em toda a terra. Eu quero ler aqui com vocês algumas referências da Bíblia que vão falar acerca da hospitalidade enquanto recomendação. Abre tua Bíblia comigo em Romanos 12, nos versículos 9 e 13. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 13. Cooperai com os santos nas suas necessidades. Praticai a hospitalidade. Nós vemos aqui que a prática da hospitalidade foi recomendada aos cristãos pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque isso caracteriza o amor. É o Espírito Santo que, agindo em nós, vai nos capacitar a expressar o amor de forma prática, através do que, por exemplo, da hospitalidade. A hospitalidade, ela serve como suporte para o exercício de outros dons dentro da igreja. A gente já discutiu sobre isso, a gente falou que nós somos corpo de Cristo, e dentro do corpo de Cristo cada um tem a sua função, e o hospitaleiro, ele serve como um suporte para o exercício de outros dons e de outras funções dentro do corpo de Cristo, como por exemplo a evangelização. E ele faz de nós cooperadores da obra de Cristo na terra. Hebreus 13, 2 e 3 também é outro trecho que vai falar sobre a hospitalidade. Lê comigo. Versículo 2. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Aqui nós falamos da identificação uns com os outros. Uma das pessoas, por exemplo, que recebeu anjos sem ter necessariamente consciência disso foi Abraão, por exemplo, Gideão.
E nós vemos aqui a questão da simpatia, da empatia com os outros. Isso é marca de um cristão verdadeiro. Nessa época da igreja primitiva, a gente viu que eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles se assemelharam a Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. E a hospitalidade, a simpatia e o importar-se com o outro era uma característica de Cristo. O próprio sacrifício de Cristo representa isso. Por quê? Porque ele tomou o nosso lugar, ele se fez maldição em nosso lugar. Outro trecho da Bíblia que vai falar da hospitalidade é 1 Pedro 4, 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, exerceis profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Pedro estava escrevendo aqui sobre o relacionamento dos crentes, dos cristãos, como que esse relacionamento deveria acontecer. E ele vai falar aqui da prática da hospitalidade sem queixas. E sabe, irmãos, a verdade é que ser hospitaleiro, e a gente vai ver naquela época também, é algo que gera custos, é algo que é muitas vezes desconfortável. Por quê? Porque as pessoas recebiam esses apóstolos, esses mensageiros em suas casas, e elas o acolhiam, elas o acomodavam, elas davam comida, elas forneciam tudo que fosse necessário para que o evangelho fosse propagado e pregado naquele lugar. Só que Pedro fala o quê? Faça isso sem queixas, que isso seja uma prática entre os cristãos que se relacionam. Isso é resultado de alguém que tem o coração regenerado, e isso faz de nós semelhantes a Cristo. E talvez você esteja se perguntando também como que eu pratico essa hospitalidade hoje na modernidade, nesse tempo contemporâneo em que nós temos templos fixos onde a palavra de Deus é pregada, temos líderes e pastores. Como que eu pratico essa hospitalidade? No versículo 7 da carta de 3 João diz assim: Porquanto foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Quem saiu? Os discípulos enviados, os mensageiros. Por que João ressalta essa questão do saíram sem receber nada dos gentios? Porque aqui ele ressalta que quem deve sustentar a obra, o propagar do evangelho, é o próprio povo de Deus. E hoje, os nossos mensageiros itinerantes são os missionários, aqueles que entregam integralmente a sua vida em prol da propagação do evangelho, seja ela na sua própria cidade, bairro, seja ela em outras cidades, seja ela em outros países, através da missão transcultural. São os missionários hoje em dia que propagam o evangelho para outros lugares que eu, por exemplo, não posso alcançar. E somos nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, enquanto corpo de Cristo, que temos a obrigação e o privilégio de sermos hospitaleiros, contribuindo com a função dos missionários. Nós somos, como corpo de Cristo, extensões uns dos outros. Talvez eu não tenha como ir para outro país, talvez a função e aquilo que Deus me confiou não atinge outro país, mas se eu sustento o meu irmão que entregou sua vida para as missões, eu estou sendo uma extensão dele naquele lugar. Como nós lemos em outros versos, nós nos tornamos cooperadores do evangelho. E enquanto igreja, nós precisamos ter essa consciência de que eu preciso sim dar sustento a missões. Eu trouxe alguns dados para vocês, para que, assim como eu fui chocada, você possa ser chocado também pela realidade do campo missionário hoje em dia. Porque, infelizmente, dentro da igreja, nós perdemos essa noção de sermos hospitaleiros. E olha aqui, é triste, mas por pessoa e por ano, a igreja só contribui R$1,30 nas missões transculturais. É como se por ano nós só ofertássemos R$1,30 por pessoa. Isso é muito triste. Por quê? Porque nós vemos aí uma
uma crença de que os missionários são pessoas miseráveis, que têm que viver com pouco e pobreza. Não. Eles são pessoas que foram separados por Cristo para viver na dependência dele, através do sustento da igreja. Só que como que o missionário vai ser sustentado recebendo por ano R$1,30? Nós temos como desafio em missões 8.000 povos que ainda precisam ser alcançados. Isso aqui é um dado trazido pela Jocum. 4.500 línguas que não têm a Bíblia traduzida. E 85.000 pessoas por dia, pelo menos, morrem sem ter ouvido falar de Cristo. Por quê? Porque ainda não foram alcançados. Porque missionários e pessoas que entregaram a sua vida para isso ainda não conseguiram chegar lá. O Steve Sente, que é filho do Nate Sente, que foi um missionário do Equador que morreu em missões numa tribo indígena, escreveu assim no livro Nossa Grande Omissão: nosso hábito de enviar poucas tropas especializadas para lutar contra o inimigo e deixarmos a maioria dos cristãos fora dessa batalha espiritual é nossa grande omissão. O que é que o Steve está dizendo aqui? Que quando nós não investimos, quando nós não enviamos tropas especializadas para combater o inimigo, nós estamos nos omitindo naquilo que Cristo comandou, ordenou à sua igreja. Eu quero te dizer, se você não é um missionário que vai, você pode ser irmãos que enviam. E é nossa obrigação como igreja pensarmos nas nossas finanças, em como eu posso contribuir para a propagação do Evangelho. Eu, como cristã, tenho que pensar de maneira equilibrada. Eu alcanço o meu bairro, o meu emprego, a minha família e evangelizo. E eu alcanço o mundo também, contribuindo e enviando outros para fazer isso. Nós, como igreja, precisamos ser despertados para aquilo que a Bíblia nos ensina. Eu preciso ser santa, pura, ter intimidade com Cristo e manifestar o amor que é fruto do Espírito de forma prática, através da hospitalidade, por exemplo. E investir em missões é ser hospitaleiro. Eu quero terminar esse vídeo de uma maneira diferente. Eu quero orar pela sua vida, para que Cristo te desperte com relação à prática da hospitalidade. Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo e por essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar a tua palavra, Jesus. E eu quero orar para que, assim como o Senhor me tocou, me despertou e me incomodou enquanto eu preparava esse estudo, para que os meus irmãos também sejam despertados quanto à hospitalidade, Jesus, quanto ao investimento em missões, quanto ao sustento da tua obra, investindo também na igreja local e na igreja no mundo, Jesus. Que você, Espírito Santo, possa nos tocar e nos tornar sensíveis à sua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós nos encontramos no próximo vídeo.